Seja muito bem-vindo a mais um episódio da série Textos Difíceis, Verdades Claras. Hoje vamos enfrentar uma das expressões mais conhecidas e, ao mesmo tempo, mais mal compreendidas da fé cristã. Quando o Credo Apostólico afirma que Jesus desceu aos infernos. O que isso realmente significa? Jesus foi ao inferno depois de morrer? Ele sofreu novamente? Ele foi libertar almas? Ou essa expressão comunica outra verdade bíblica profunda? Vamos caminhar com atenção, Bíblia aberta e fidelidade à teologia reformada. Daniel, essa expressão sempre causa impacto. Para muitos cristãos, inferno imediatamente remete a um lugar de fogo, punição e condenação eterna. Por isso, ao ouvirem que Jesus desceu aos infernos, muitos concluem que ele teria ido ao lugar de tormento após a cruz. Outros imaginam uma batalha espiritual ou uma missão de resgate de almas. Mas será que essas ideias realmente têm base bíblica? Excelente pergunta, Damares. E a resposta precisa começar com uma afirmação clara. A Bíblia não ensina que Jesus desceu ao inferno de condenação, o lugar que a Escritura chama de Geena. Esse local é descrito como o destino final dos ímpios e dos anjos caídos. Cristo não foi para lá, nem poderia ir, porque ele não morreu como culpado, mas como substituto perfeito. A obra de expiação foi completa na cruz. Isso é confirmado pelas próprias palavras de Jesus. Na cruz, ele declarou: "Está consumado". Isso significa que o preço foi totalmente pago ali. Não havia nada pendente. Não havia sofrimento restante a ser cumprido depois da morte. Exatamente. E há outro texto decisivo. Quando Jesus fala ao ladrão arrependido, ele diz: "Hoje estarás comigo no paraíso". Observe a clareza da promessa. Jesus não diz depois de um período de sofrimento, nem após uma descida ao inferno. Ele afirma que naquele mesmo dia, ambos estariam no paraíso, o lugar de descanso e comunhão com Deus reservado aos justos. Então, se Jesus não foi ao inferno de tormento, por que o Credo Apostólico usa essa expressão tão forte, desceu aos infernos? Aqui precisamos compreender o aspecto histórico e linguístico do credo. A expressão original latina não é inferno no sentido moderno, mas inferus, que significa lugares inferiores ou região dos mortos. Essa palavra corresponde aos termos bíblicos Sheol, no Antigo Testamento, e Hades, no Novo Testamento. Ambos designam o estado da morte, não necessariamente o lugar de punição final. Ou seja, o problema não está na doutrina, mas na tradução e no entendimento popular da palavra infernos. O credo não está dizendo que Jesus foi ao lugar de condenação, mas que ele realmente morreu, entrou no estado dos mortos e experimentou plenamente a realidade da morte humana. Perfeitamente. A teologia reformada sempre interpretou essa expressão dessa maneira. A Confissão de Fé de Westminster ensina que a descida aos infernos não se refere a um deslocamento literal da alma de Cristo para um lugar de tormento, mas à profundidade do seu sofrimento e à realidade plena da sua morte, especialmente manifestada na cruz. Isso nos ajuda a entender algo muito importante. O sofrimento de Cristo não aconteceu depois da morte, mas antes dela, culminando na cruz. Quando ele clamou, meu Deus, por que me desamparaste?", ele estava experimentando o abandono judicial que cabia ao pecador. Esse foi o ponto mais profundo da sua humilhação. Exatamente. É ali que está o coração da descida. Cristo desceu ao ponto mais baixo da condição humana sob a maldição do pecado, embora ele mesmo fosse sem pecado. Ele carregou a ira justa de Deus em favor de seu povo. Esse sofrimento foi completo, suficiente e definitivo. Depois disso, não havia mais punição a ser aplicada. Mas Daniel, muitas pessoas associam essa expressão ao texto de 1 Pedro capítulo 3, onde se diz que Cristo pregou aos espíritos em prisão. Como devemos entender isso à luz do que estamos explicando? Esse é um dos textos mais difíceis do Novo Testamento e, infelizmente, um dos mais explorados por interpretações equivocadas. A leitura reformada entende que essa pregação não foi uma oferta de salvação a mortos, nem uma visita de Cristo ao inferno. O verbo usado pode significar proclamar
ou anunciar. O sentido é que Cristo, por meio de sua vitória, proclamou seu triunfo sobre os poderes espirituais rebeldes. Isso faz muito sentido quando lembramos que a Bíblia é clara ao afirmar que não há segunda chance após a morte. Hebreus diz que aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Portanto, qualquer interpretação que fale de evangelização pós-morte entra em conflito direto com o ensino bíblico. Exatamente. A proclamação de Cristo não foi de salvação, mas de vitória. Ele declarou que a morte foi vencida, que o pecado foi pago, que Satanás foi derrotado. Essa proclamação não exige que ele tenha ido fisicamente a um lugar de tormento. Ela expressa sua autoridade como o Cristo ressuscitado. Outro texto frequentemente citado é Efésios capítulo 4, que fala de Cristo descendo às partes mais baixas da terra. Algumas pessoas interpretam isso como uma descida literal ao inferno. Mas, mais uma vez, o contexto mostra que Paulo está falando da encarnação e da morte, não de uma viagem ao inferno. As partes mais baixas da terra indicam a humilhação de Cristo ao assumir a condição humana, viver entre nós e morrer. O mesmo texto, inclusive, destaca sua ascensão gloriosa, mostrando o contraste entre humilhação e exaltação. Então, podemos afirmar com segurança que o credo apostólico, longe de ensinar erro, na verdade preserva uma verdade essencial. Cristo realmente morreu. Sua morte não foi simbólica, não foi aparente, não foi incompleta. Ele entrou plenamente no estado dos mortos. Sim, e isso tem enorme importância pastoral. Porque se Cristo realmente desceu aos infernos, então ele santificou a morte para os que nele creem. Ele transformou aquilo que era derrota em passagem. Ele entrou no vale mais escuro para que seus discípulos nunca estivessem sozinhos ali. Isso muda completamente nossa compreensão. Quando um cristão confessa que Jesus desceu aos infernos, ele não está confessando um sofrimento adicional de Cristo, mas a profundidade de sua obra redentora. Ele está dizendo: Jesus foi ao fim, ele não recuou, ele venceu. Exatamente. Podemos resumir assim, de forma clara e bíblica. Primeiro, Jesus não desceu ao inferno de condenação. Segundo, inferos significa o estado dos mortos, não Geena. Terceiro, o sofrimento expiatório de Cristo ocorreu na cruz, não depois dela. Quarto, após a morte, sua alma esteve no paraíso, em comunhão com o Pai. E isso nos leva à adoração, porque vemos que nada ficou incompleto, nada ficou em aberto, nada ficou pendente. Cristo pagou tudo, sofreu tudo, cumpriu tudo e venceu tudo. Que essa verdade fortaleça sua fé, que ela traga descanso à sua consciência e que ela encha seu coração de gratidão ao Salvador que desceu ao ponto mais profundo para nos elevar à glória eterna. Obrigada por nos acompanhar em mais um episódio da série Textos Difíceis, Verdades Claras. Que o Senhor use essa verdade para firmar você na esperança do Evangelho. Que Deus te abençoe e te guarde. Até o próximo episódio.